Eu sou Joana. Você tem filhos de 4 a 10 anos ou conhece alguma criança nessa idade? Então não saia desse vídeo. Você sabia que apenas 5% da população brasileira sabe falar inglês? E são esses 5% que têm maiores oportunidades e melhores salários durante toda a vida. Nessa série de vídeos que você vai assistir agora, chamada O Inglês, pessoas comuns contam como o inglês impactou positivamente a vida delas. Não perca, porque eu tenho certeza que você vai querer o mesmo para o seu filho. E uma coisa bem legal que eu quero contar para vocês também. Nós temos um grupo no Telegram onde eu posto muito conteúdo bacana de inglês. Então se inscreve lá e mostre tudo para os pequenos. O link para se inscrever está em algum lugar desse vídeo. Agora assista o vídeo e veja mais uma história legal de vida. Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso primeiro bate-papo de uma série de bate-papos que vão acontecer. Nós vamos receber pessoas aqui para conversar com a gente de diferentes áreas de atuação e todas com uma coisa em comum, que é o inglês. Todas têm alguma experiência positiva com o inglês, com aprender o inglês, o que o inglês trouxe para a vida deles, ou até o que o inglês beneficia, traz de benefícios para a gente cognitivamente e na nossa vida em geral. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, que é um amigo muito querido, que trabalha e viaja o mundo inteiro, e eu tenho certeza que o inglês para ele fez muita diferença. Vamos saber agora. O nome dele é Gabriel Brito, ele é o autor do site Insider Praga, e vamos ver se ele entra aqui com a gente agora. Gabriel, pode pedir para entrar que eu te aceito, tá? Um monte de gente entrando aqui, tudo bom, gente? A Cecília, a Georgia, a Lídia, já vi, tudo bom? Vamos esperar o Gabriel entrar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Aqui. Vamos ver. Oi, Cláudia. Oi, Gabi. Oi. Tudo bom? Tá me ouvindo Deixa eu me direitinho? ajeitar aqui na Tá. minha poltrona aqui para ficar mais confortável. Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tudo ótimo, e tu? Deixa eu te perguntar, tu tá me ouvindo bem? Porque eu tô sem Super. fone aqui. Não, tô te Tá ouvindo super bem. tranquilo? Meu fone é mais para gravar o áudio também, para ficar bem, Tá, bem legal, todo beleza. mundo me ouvir. O Gabi tá em Praga, né, Gabi? Isso, eu tô em Praga, Gabi em capital da Praga República Tcheca. e eu na Espanha. Então, o Gabi veio aqui contar para nós um pouquinho da história dele com o inglês. Começamos, de onde é que tu aprendeu inglês, Gabi? De onde é que saiu o inglês na tua vida, assim? Bom, eu considero assim que eu aprendi mesmo inglês quando eu tinha com 23 anos. Tarde já. Claro que eu tive aquele inglês, né, tive aquelas aulas de inglês do Do colégio, né, colégio, sim. do nosso colégio. Sim. Mas, claro, aquelas aulas eram super, elas têm sua limitação, né, não tem Sim, como tu desenvolver muito sim. inglês lá. E então ali eu tinha só o básico. E aí na minha primeira viagem aqui para a Europa, eu senti, claro, eu consegui me virar com algumas coisas que eu tinha lá do colégio, mas eu me senti muito mal que eu não falava, não conseguia falar. E a gente, quando eu vim aqui, eu vim para Praga, naquela época foi em 99, eu vim para Praga e tinha amigos aqui e tudo mais, e amigos de amigos, né? Então, gente que daqui mesmo, então eu precisava falar inglês com eles. Sim, E ó, a senhora, minha mãe entrou ali. E o, claro, né? Óbvio. claro. Mãe, pai, E, família toda assistindo. e aí, e eu fiquei chateado que eu não conseguia falar com as pessoas, né? Eu não conseguia conversar com as pessoas. Então, quando eu voltei para o Brasil, isso era outubro de 99, eu decidi que ia aprender inglês, até porque eu também tinha o plano de voltar para cá Claro. para morar. E Mas em então, Praga não se fala inglês, né, Gabi? não, A não, língua a oficial não língua é, né? oficial é o tcheco.
Mas, claro, o pessoal, né, as Se pessoas com vira. quem eu lidava falavam inglês e muita gente aqui fala inglês. Hoje mais, né, do que Uhum, do que há antes. 20 anos atrás, do que 20 anos atrás. E então eu voltei para o Brasil, decidido, né, a finalmente aprender inglês de verdade. E contratei uma professora particular, estudei, aí foi assim, eu não me lembro assim quantos, não era uma coisa assim de, nossa, estudar 5 vezes por semana. Vamos botar assim no máximo, eu não lembro exatamente, no máximo 3 vezes por semana. Eu acho que não chegava a isso. E, e aí depois, em agosto de 2000, eu voltei para Praga, e aí já falando inglês. E aí foi outra experiência. Totalmente, totalmente. E aí foi. Claro que eu precisava ainda, não era um inglês ainda super desenvolvido, mas já era o Mas suficiente para conversar com as pessoas. fazer amigos. E aí eu me matriculei aqui num curso de conversação em inglês. Uhum. E ali foi o que soltou mais. Ali eu tinha. O inglês era a única língua que eu podia usar, porque a Falar. professora era canadense e os alunos todos eram tchecos. E então foi isso, foi naquela época que, com Que saiu com 23, imersão. entre 23 e 24 anos, E que aprendeu eu bem. aprendi bem, mas eu ainda gostaria de estudar mais, sabe? Sim. Eu tenho minhas limitações, óbvio. Isso é um problema, né, da gente começar a aprender mais tarde. Pois é. Tenho um vocabulário mais limitado, mas claro, tu aprende a fazer, né, a falar o que tu O quer que falar de outra precisa, forma. claro, claro. Claro, se vira, né? A gente consegue. Exatamente. Consegue dizer de um jeito diferente. Mas não tenho, claro, não tenho problemas com a comunicação. Hoje trabalho com inglês Pois é, e e aí que eu queria chegar aí. O que que o inglês sabendo, depois que tu aprendeu inglês e sobre inglês, a gente já viu quando voltou para Praga e te ajudou a fazer amigos, te ajudou a se virar por aí, mas tu ainda não estava trabalhando, ele ainda não estava envolvido na tua profissão, vamos dizer assim, né, no teu lado profissional, certo? lá quando eu aprendi? É, a primeira vez que, quando tu voltou de Não. novo a Praga, foi mais para passear, para fazer amigos, o turismo, vamos dizer assim, né, para Não, entretenimento. quando eu voltei, já falando inglês, eu vim para morar. Então eu fiz Uhum. esse curso aqui, né, Sim. de conversação. Mas não, ele não estava ligado ainda ao meu trabalho. Uhum. E mesmo quando eu voltei, um ano depois, em 2001, quando eu voltei para o Brasil, ele ainda não estava ligado ao meu trabalho. E então era só um extra mesmo, assim. Sim. E claro que depois ele me ajudou bastante em viagens, né? Exato. E eu não sei se tu ia fazer já essa pergunta Não, antes. eu ia perguntar que eu comentei antes de te chamar que tu viajou o mundo inteiro para uns lugares bem diferentes, bem legais. E eu não sei se o inglês fez parte, te ajudou muito nessa parte, Sim, claro, claro. Nossa, sem o inglês eu não teria ido para todos os lugares que eu fui. que não eram lugares onde a língua era inglesa era oficial, não? Não, tinha lugares que acho que teve um lugar só que o inglês era Era oficial. oficial. Mas não, eu não teria ido para todos esses lugares enfim, o inglês no turismo ele me abriu muitas portas e me permitiu viver muitas coisas, muitas histórias super legais. Enfim, ele foi excelente, foi fundamental para isso, né? Para poder Sim. viajar. E o teu trabalho depois se estruturou, se estruturou nisso. Sim, qual foi a história, assim? Falar de falar de uma forma geral, assim, do inglês, da minha vida, a importância do inglês na minha vida. Isso. Tá, como eu falei, quando eu voltei para o Brasil em 2001, o inglês não fazia parte, não era necessário, era um Sim. extra, Uhum. né? Algum tempo depois, quando eu comecei a viajar mais e comecei a pegar gosto mais por viagens, eu comecei a tentar sair eu trabalhava em propaganda, né? O meu Uhum. trabalho era propaganda, como redator.
E eu tentei sair daquele mundo da propaganda, então eu estabeleci um tempo para sair e eu queria trabalhar com turismo. Então, para trabalhar no turismo é fundamental o inglês. Sim. E, e o inglês foi, enfim, ele me permitiu fazer isso, né? Sair tentar buscar esse caminho. E graças, não é que apagou minha tela aqui. E, enfim, eu consegui desenvolver todo essas viagens, né, graças ao inglês. E depois eu consegui, no fim das contas, viver só do turismo mesmo, Uhum. largar a publicidade, não depender mais tanto dela e viver totalmente do turismo e hoje trabalhar, hoje não, né? Nesse ano não, esse ano pandêmico Esse ano foi e atípico caótico não, total. mas trabalhar só com turismo e trabalhar com o que eu gosto de fazer, que é mostrar a cidade, mostrar Praga para as pessoas. Que esse é o site que tu tens, né? Esse é o meu site. E tu usa bastante, chega a usar bastante o inglês nesse teu trabalho com o site, que era que tu trabalhar com Claro, turismo. claro, claro. Apesar de eu trabalhar com brasileiros, Uhum. o inglês eu preciso dele para todos os contatos e eu estou guiando as pessoas, então eu sou muitas vezes a ponte entre elas. Muitas vezes as pessoas não falam inglês, né? Então elas Sim, esperam que eu fale. sim. Então, claro, eu sou a ponte delas com o mundo tcheco. E, e outra coisa interessante do inglês, nesse lado do trabalho, para mim, foi especialmente nesse ano que eu consegui, se não fosse o inglês, eu não estaria trabalhando hoje. Porque hoje, nesse exato momento, eu trabalho como tradutor, Uhum. então, de inglês para português do Brasil. E, e se não fosse, porque o turismo deu, né, essa parada Sim, total, assim, total, no mundo. total. Então, se não fosse o inglês, hoje eu realmente não sei o que eu estaria fazendo. Não, nossa, Viva o nem inglês, né? ideia. O que que é? Viva o inglês! Nossa, cara, é fundamental para mim, é fundamental. O meu trabalho depende do inglês hoje. Totalmente, né? E tu falar, Isso. eu me lembro que eu anotei até aqui que tu falou que quando tu voltou de Praga a segunda vez, eu acho que foi isso, o inglês não era necessário na tua vida, você foi a primeira ou a segunda, que ele era um extra, né? Em 2000 e... Quando eu voltei para a agência de propaganda, Isso. era um extra. Não Mas era um era. extra que te possibilitava fazer que coisas? Porque mesmo sendo um extra que a gente não precisa, não é não depende do meu trabalho, mas acho que a gente consegue aproveitar muitas outras coisas também, ele sendo um extra, né? A Claro, assistir filmes, totalmente. a escutar música, ou talvez buscar Claro. coisas na internet que só tem em inglês, a gente abre um leque de mais possibilidades de tudo, né? Sabe que tu me falou agora uma coisa que de buscar coisa na internet que só tem em inglês. Eu me lembro da minha monografia, Uhum, para pouco antes de me estudo, né? formar, É. que eu estava procurando fontes e eu entrei em contato com um jornalista famoso de música, que era música e cinema, e, e ele me indicou algumas coisas, e naquela época eu ainda não falava inglês, foi antes dos 24 anos. E ele me perguntou, tu lê inglês? E eu fiquei, não. Acho que não, não saiu a monografia Não, até saiu, mas eu tive que fazer de outras de outra formas, né? Foi maneira. uma pena, porque poderia ter feito Muito com as mais, fontes que ele me deu. com certeza. Mas, voltando à tua pergunta ali, o inglês, sim, ele não era essencial no meu trabalho, né, em Porto Alegre, mas ele me ajudava a fazer muitas coisas, claro, me ajudava principalmente a ter referências de propaganda internacional e Uhum, entender essas referências, né, porque a exato. gente pesquisa muito essas coisas em livros e tudo mais. Hoje é na Uhum. internet, claro, né, mas naquela época eram livros e Mais livros, revistas. sim. Também me ajudou, como eu falei, a fazer essas viagens e em cada viagem tu aprende alguma coisa diferente. Para publicidade tu precisa muito disso, né? Tem que estar o Referências, tempo claro. todo renovando a Absorvendo. cabeça Aham. e pegando coisas novas e referências novas e tudo mais. Então ajudou em muitas coisas. Então, Que é apesar de pra... não ser fundamental ali, ele me ajudava em Seguro. muitas coisas.
Em viagem até para não comer coisa que tu não sabe o que que é, né? E não gosta. É bom Às vezes você saber o não que tá consegue pedindo. evitar, tá? Dependendo do lugar, vai para alguns lugares assim que o pessoal não fala muito inglês, acaba comendo umas coisas estranhas. Que lugar Mas estranho assim que tu já foi, por exemplo, que nem o inglês te salvou. China, Uau, nem inglês. China, China, o pessoal, tu não pede um táxi. Claro, é bom tu ter o inglês. Se tu não tiver o inglês, tá Tá pior frito, ainda. né? É. Mas não vai conseguir falar nem com o pessoal do hotel. Mas China, pelo menos isso em 2003, o pessoal. Não, 2003 não, 2013, 2011. Não lembro A gente exatamente. tá muito velho, já perdeu a noção do tempo, não sabe nem que não É, é mais. é. O pessoal não, os taxistas não param se tu não mostrar assim na mão que tu tem um papel Dito onde escrito em é que é. chinês. Ah, não Se tu adianta ele não tem tentar que falar chamar. inglês, não vai. Não, não adianta tu chamar ele só assim, ele não vem, não para. Ele vê que é estrangeiro, ele não para. Então tu tem que chamar mostrando, ó, tem um papel Sim. com um endereço em chinês aqui. E onde é que tira E esse endereço aí em chinês? pede no hotel. Certo. E no hotel tem que Ou falar inglês, então, né? no hotel tem que falar inglês. Mas teve outros lugares, eu estava até tentando, quando a gente falou quando tu me convidou para essa entrevista, Entrevista é estava ótima. pensando em histórias legais, assim. Uhum. Sabe, Joana, que teve eu acho que o inglês me proporcionou momentos super legais em viagem lá no Irã, Hum, porque o que que acontece? O passaporte iraniano é péssimo, tá? Um iraniano sofre para conseguir sair do país. Mesmo para viajar. Mesmo o iraniano, eu vi isso de iraniano rico, uhum. dizendo, para mim é difícil conseguir um visto para sair daqui, para ir passear na Europa. Uhum. Então quando eles veem que tem Gente de fora. um estrangeiro passeando na cidade, é muita gente sempre vindo conversar contigo, porque Ah, eles que querem legal. treinar o inglês. É Ah, justamente que isso, eles querem treinar o legal. inglês. Então, pô, isso proporcionou momentos super legais. Conheci pessoas super legais. Que Só legal. nisso, sabe? Elas perguntam, queriam saber do Brasil, Claro. e queriam basicamente praticar Bater papo, inglês. claro. E teve um dia, foi super legal, isso foi super legal mesmo. Acho que era um dos últimos dias da viagem. Eu estava passeando no centro, nem me lembro agora o nome da cidade, mas eu estava passeando no centro da cidade e veio um professor de inglês falar comigo. E ele me perguntou se eu não queria conversar, se eu não queria participar de uma aula dele com os Ah, alunos, que joia. que era no fim daquele dia. Eu falei, óbvio, certo, claro. E, e aí eu fui lá e, claro, era só conversar com o Sim, bater pessoal, papo, para eles poderem treinar o molecada, inglês deles com outra pessoa de é, fora. molecada assim sei lá, 20 anos no máximo, olha, sei lá, chutando alto. E E foi, nossa, aquilo lá foi emocionante, sabe? Foi super legal mesmo, assim. Que Depois demais. tiramos fotos, eles me Claro. contaram coisas da vida deles, eu contei coisas pra eles. Foi super legal, super, super, Que super legal. legal. Voltei pro hotel, assim, flutuando. Foi super Sim. legal mesmo. Tem vários países que tem o inglês bem forte para as pessoas, tipo o Irã, né? Ou outros mais que a China, que talvez agora já tenha mais gente que fale um pouco de inglês para receber gente, para eles, para poder que seja não a segunda língua, mas que seja mais forte, mais difundido o inglês no lugar, né? Tu sabe que na questão não é que o inglês seja forte lá, é que as pessoas que falam inglês, eu não sei qual é o percentual de pessoas no Irã que falam inglês, mas as pessoas que falam inglês, elas têm dificuldade de praticar isso com Sim, estrangeiros. sim, porque elas não conseguem sair. Sim, Então tu entendo. tá andando na cidade, a cidade está cheia, né? Vida, tudo normal. As pessoas te veem com a câmera pendurada no Já pescoço, sabe aquela quem é, já coisa sabe que toda, inglês tu vai e ela falar. Sabe? vai falar inglês, então elas já chegam Sim. falando inglês contigo e querem saber alguma. É justamente isso, é para praticar mesmo. Não, o Elas legal é de querem saber praticar o contigo. legal é saber que eles querem aprender o inglês mesmo sabendo que talvez não possam sair para praticar o inglês, né? Que é difícil. Exatamente. Mas ali dentro Exatamente. eles querem ter essa língua, né? Sim, 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 claro. Não, para eles é muito importante. Mas deixa eu ver se eu tenho alguma outra história dessas. Eu não me lembro, mas
enfim, o inglês foi fundamental nisso. E uma coisa também um aspecto que é super interessante do inglês na minha vida é que ele me permitiu fazer essa transição da publicidade para o turismo. Claro. Ou seja, ele me tirou de um trabalho que eu não gostava de fazer, Uhum. desde quando eu era estagiário. Poxa, E demorou. me... Aguentou, Oi? hein, Gabi? Aguentou? Aguentei, aguentei. Mas ele me permitiu sair de um trabalho que eu não gostava para fazer um trabalho que eu gostava, onde eu estava procurando ainda exatamente o que fazer dentro daquela área, até achar aqui em Sim. Praga, trabalhando como guia. Enfim, E segui não sei o usando que que ele também, né? eu não sei o que que eu estaria fazendo se não fosse o inglês. Foi fundamental mesmo. É essa coisa que tu falou de procurar fontes Acho que isso muita gente passa por isso, ainda mais hoje em dia no Brasil, talvez em qualquer outra faculdade também, porque a maioria dos artigos e grandes pesquisas e referências é tudo em inglês, né? Porque é a língua internacional Sim, usada é basicamente em todos os claro. artigos importantes, né? Eu também, quando eu fiz o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, também era uma coisa que não era muito estudada e tinha a ver com as duas línguas, com o inglês e com o português. E eu usei muitas referências de fora também, porque já tinha o inglês, né? Então eu Sim. consegui utilizar essas referências. Basicamente, todo um lado da pesquisa foi todo com referências em inglês também. Então, se que nem não tem, E não tu faz o sabe uma trabalho. coisa, Joana, que eu acho interessante também de falar, foi que o inglês, vamos lembrar assim, até os 23 anos eu só arranhava básico do inglês. O inglês me permitiu depois aprender outras línguas. Com E quanto certeza. mais línguas tu fala, é uma bola Mas, de neve. Quanto com mais línguas tu certeza. fala, Tu vai mais transferindo fácil uma para fica falar outra, outras. com certeza. Isso com certeza. Então, depois do inglês, eu fui aprender francês. E aí tu pega coisas. Para as pessoas que não entendem, não conseguem entender por que que o inglês facilita outras coisas? O inglês tem algumas estruturas bem Uhum, diferentes do português. com certeza. Então, quando a gente entende aquelas estruturas, beleza, entendi, está na minha cabeça, ok. Então eu vou para uma outra língua que tem aquela estrutura parecida. Então, o meu conhecimento de inglês torna fácil Tu eu faz uma entender aquela transferência mais estrutura. fácil. É. É. E aí vai acumulando. Depois veio o espanhol, também tem algumas coisas, algumas estruturas próximas. E agora o E o tcheco. tcheco, o tcheco não tem estrutura nenhuma, tem próxima, tem? Não, o Tem. tcheco sabe que ele tem. É super interessante isso, porque é claro que eu tento usar o inglês como base do tcheco. Muitas vezes ele é assim. É mais fácil para mim entender tcheco quando eu estou lendo alguma coisa e Uhum, pensando em inglês do que do que em português. português. Sim, sim. Isso Porque acontece em diversas línguas. tem muitas coisas que são Também percebo. exatamente iguais ao inglês. Exatamente, sim. Mas também tem coisas que são exatamente iguais ao Por- francês. Ah, o francês. E tem coisas que são parecidas com o português. É uma Então, mistura, né? na verdade, é aquilo, é como eu falei, uma bola de neve. Tu aprende uma, depois tu fica mais fácil aprender outra, com essas duas é mais fácil aprender uma terceira, com essas Isso. três é mais fácil aprender uma quarta, e aí vai. E, o- Então, e isso tudo hoje, ajuda também, desculpa te interromper, mas é que senão eu me perco. Isso tudo vai lá. também, enquanto tu tá formando essa bola de neve aí, tu tá desenvolvendo o teu cérebro também, né? Os neurônios, conexões neurais, é uma coisa Eu louca. imagino que sim, eu espero que Sim. sim, né? Mas é super interessante. Então, assim, o inglês é só a primeira portinha que tu abre e depois vem aquele monte, depois cada porta mais que tu abre, tu vai E abrindo por, mais e mais e mais. e por que que ela seria a primeira porta que a gente abre? Porque eu acho que o inglês ele é agora que eu falo outras línguas, eu vejo que o inglês é fácil. Hum, ele é simples, ele é bem simples. Ele é simples em relação às outras línguas, ele Uhum, é muito mais simples. E a gente tem também a gente está acostumado a ouvir filmes, né, americanos, filmes uhum, ingleses, uhum. então a gente já tem aquilo na cabeça, algumas coisas. Eu não, 23 anos eu não falava inglês, mas eu sabia muitas Mas expressões que eu... tu escutava música, tu escutava filme, Exatamente, eu sabia de filmes, de coisas assim. Uhum. Então,
Então a gente já tem essa bagagem na cabeça. Aí tu junta com isso o fato do inglês ser mais simples, né, comparado com outras línguas, e é a língua universal, né, a mais necessária para trabalhar e fazer outras coisas. Então, para mim, certamente seria É a primeira é a melhor porta. de entrada, né? Pode ter outras, claro, mas eu acho que é a melhor porta. Concordo. Claro que ele vai te levando, como a gente disse, ele vai te ajuda para várias coisas, acho que a mais necessária, no caso geral, claro que depende, tem gente que precisa mais do alemão para uma coisa específica, do francês para outra coisa específica, Claro. mas o inglês com certeza seria uma mais que abrange tudo no caso, né? Que Sim, sim, te... eu acho mais, eu concordo totalmente. É a língua a mais importante de Isso, aprender. primeiro, é verdade. Fala. E não, eu não sei se tu tem, que eu gosto de falar essas coisas, porque o pessoal não sabe, mas a gente troca bastante informação, eu, a Joana e o Felipe e tudo mais. E, e quando a Joana começou a mostrar mais esse trabalho, né, de ensinar crianças, a gente começou a trocar mais ideias sobre isso. E eu quero só contar para o pessoal que está Conta. olhando aí o, o que que o que eu acho por que que eu acho importante aprender inglês quando é pequeno, né, quando é criança. Primeiro por isso, porque da minha história, né, a minha experiência, aprender mais tarde, tu acaba limitando um pouco o teu vocabulário, Uhum. tá? Até porque depois também tu começa a trabalhar, tem conta Faz para outras pagar, tem um coisas. monte de coisa, tua cabeça tá cheia, é mais difícil de tu arranjar tempo para aprender e não tem tanto espaço na tua cabeça mais. É verdade. E quando é criança, não, né? É tudo Tá diversão. tudo, sim. Mas o que eu quero falar, assim, é não é experiência própria, óbvio, mas é experiência muito próxima. Que eu tenho aqui uma afilhada e o irmão dela, ela está agora com quase 12 anos, mas ela aprende, se eu não me engano, ela começou a aprender inglês com 5. Ela é tcheca, mora aqui, né? Nasceu aqui, o irmãozinho dela também. O irmão tá com 8, eu acho. Tá com 8. Os dois começaram a aprender inglês bem cedo, tá? Primeiro na escolinha deles lá, na pré-escola, e depois com um professor particular. E é fantástico. É, né? É lindo de Nossa, ver. é fantástico, é fantástico. Eles trocam assim desde os 5 anos. Que legal. Eles trocam de língua assim, Em 2 uma segundos. chavezinha É, assim, é começa a falar incrível. inglês com eles, eles começam a falar inglês contigo. E hoje ela já Uhum. estuda numa escola onde é só inglês. Legal. Ele acabou de entrar nessa escola também. E E então para agora, eles o inglês é super natural, né? quase a primeira língua. Eles falam português em casa? Eles falam português, tcheco e muitas vezes eles até conversam em inglês, assim, mas é pouca coisa com o pai, com a Sim, mãe, é sim. pouca coisa em inglês. Mas é isso, às vezes é isso, tu tá conversando com ela em português, com ele em português e muda para inglês e É eles incrível. mudam e gatam e É. vão. E Eles isso são desde incríveis. os, e isso desde os 5 anos. Eu me Eu lembro sei. claramente de uma vez, assim, eu e ela dentro do carro e eu resolvi, vou falar inglês só com ela. Eu comecei a falar inglês E e ela ela na hora. respondendo em Sem inglês. problema, com exceção em Super português. tranquila. É, Super eu tranquila. sou muito suspeita para falar, mas eu tenho um exemplo vivo dentro de casa, né? Pois A é, minha filha, a gente também. veio para cá, a gente chegou que ela tinha 3 para cumprir 4, ainda não tinha 4. E direto na escolinha, que aqui são 3 línguas, ou é a escola internacional, então é inglês, né? Mas tem o espanhol e o catalão, porque a gente está dentro da Catalunha. Então agora a Tem o Gabriela, catalão. assim, ó, ela fala inglês, daqui a pouco ela tá brincando sozinha, eu já brincou tarde, um pedaço da tarde sozinha, toda em inglês, blá, 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 blá. Ela olha para mim em inglês, se eu falo em português, ela vira para o português. Aí chega a amiguinha que veio brincar esses dias, que é daqui, então é um espanhol, que a própria amiguinha confunde, troca catalão com castelhano, porque eles aqui falam só em catalão em casa, então a criança começa a misturar as duas línguas. E quando eu vejo a Laura, tá misturando catalão no meio do espanhol dela já também, então é muito louco de ver, é lindo de ver também, realmente. E eu acho, eu não tenho essa experiência, né, com criança crescendo, Uhum. mas
teve uma coisa que me chamou a atenção, teve uma época que eu parei um pouco de viajar, não foi muita coisa, foi 1, 2 anos, assim, que eu fiz viagens mais dentro do Brasil. E, e aí eu fiz uma viagem depois para fora e me assustou que eu tinha passado esse tempo sem praticar o inglês e ele estava enferrujado, sabe? Eu Total. não sei se na cabeça de uma criança ele vai enferrujar algum dia, mas se ela aprendeu desde Eu acho que pequena, o que eu sei que pode acontecer é se ela parar de usar, por exemplo, voltamos ao Brasil, não vai para a escola internacional, não tem muito contato com inglês, ele está lá guardado, ela escuta, vai escutar, se ela não fala, não pratica, não escuta muito, o conhecimento está lá dentro. Então, quando ela for exposta de novo numa imersão, com muito, a coisa tá lá, ela volta, né? sim. Eu acho que desenferruja muito rápido. A coisa é capaz de É, parar um pouco, mas a sorte que a gente tem é que os nossos vizinhos são crianças também. Tem uma menininha de 5 anos que elas estão super bem. E ali é só inglês, então ela só pode brincar em inglês com a menina. Ela não fala outra língua. Fala italiano, mas ela não fala italiano. Então é inglês o tempo inteiro. Então ela pratica inglês durante o final de semana e as férias, sem parar. Eles até estavam fora, voltaram agora, isso ainda bem que ela voltou, porque ela estava precisando praticar o inglês dela, que fazia tempo que ela não falava com ninguém em inglês. é Eles isso. praticando. E foi o que aconteceu comigo. Eu senti que logo depois dessa viagem, depois de um tempo, eu dei uma travada, assim. E, claro, daí depois, quando eu identifiquei isso, eu comecei Mas logo depois eu também comecei a viajar de novo mais frequente, então Não, destravou. destravou. Mas, Tem que praticar, enfim. senão trava mesmo. Não adianta. A Carla mesmo está dizendo que está ficando travada. Vai praticar, Carla. Não, tem que praticar, tem que praticar. Eu acho Tem que eu que tive a tentar sorte que eu ver aprendi uns filmes inglês. com legenda em inglês. Exato, essa é a melhor coisa. Escutar muito e aí ler em inglês já faz já conecta o que está ouvindo com o que está lendo em inglês, né? Eu acho que eu tive a sorte de que eu aprendi muito inglês fora, também morando fora. Só que quando eu voltava ao Brasil, eu sempre trabalhei numa escola internacional e o veículo era sempre em inglês. Então eu nunca deixei de praticar mesmo estando no Brasil. Então eu acho que essa foi uma das vantagens, né? Que aí não chega a enferrujar, porque tu não para de falar nunca, né? Mesmo não Claro, estando fora. É bem importante claro. para. Vou te ligar e nós vamos papear em inglês. Ela quer que eu ligue para ela para a gente conversar em inglês agora. É. Que legal, Gabi. Obrigada, viu? Curti muito. De Obrigada pela nada, obrigado. presença. Obrigado pelo convite. É o primeiro, né? É o primeiro de muitos. Pô, que Quiser, honra. viu? Quiser participar de novo, tamo aí. Tu tem mais alguma coisa para contar para nós? Não, acho que era isso mesmo, assim, de coisas interessantes que eu pensei desde que tu me convidou. Acho que era isso. Eu Legal. recomendo muito, muito, muito aprender Aprender. inglês desde pequeno. E o nosso objetivo aqui é esse, é conscientizar alguém, ou talvez algumas pessoas que ainda não saibam ou não acreditem, né, que o inglês seja tão importante, ou mostrar o que o inglês pode ajudar a gente, né, de que maneiras. Então a gente quer trazer pessoal de várias áreas, que tem outras profissões, ou que estudam, ou até pessoal que pode dizer que nem a gente estava falando de que vai fazendo uma bola de neve e vai ajudando o cérebro também a desenvolver outras coisas, né? Então trazer pessoal que pode nos mostrar esse outro lado também do aprendizado do inglês e idiomas. é fundamental e muito, muito, é muito importante. Quer dizer, muito importante não, é fundamental. Eu acho fundamental. Também. Então tá, Gabi. Tá Obrigadão, bom? viu? Se cuidem, tá? Eu que agradeço. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Nos vemos. Até a próxima, Tchau, tá? tchau. Tchau. Vamos ver como é que eu faço aqui agora. Tchau, pessoal. Obrigado por nos assistirem e ouvir a experiência dos amigos. Logo, logo vamos ter outros bate-papos com mais experiências, mais histórias. E é isso. Obrigadão. Tchau, tchau.